Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre benefícios de legislação especial. São benefícios de natureza indenizatória previstos em legislação especial. E é agora que nós vamos começar falando do primeiro desses benefícios, que é a pensão especial decorrente da síndrome de talidomida, tá certo? Antes de cada um desses benefícios, eu trarei para vocês uma contextualização histórica para que vocês saibam o que aconteceu, o porquê deste benefício existir. Uma vez que vocês entendam o contexto, ficará mais fácil entender aí o benefício e o seu funcionamento, tá bom? Vem comigo para a tela que vamos começar esse estudo, um estudo importante que é cobrado na sua prova e que agora você vai aprender isso de forma diagramada para aprender, memorizar, fixar, reter, consolidar de uma vez por todas. Vem comigo e vamos começar. Muito bem, estamos aqui hoje para tratarmos de benefícios decorrentes de legislações especiais. E neste módulo falaremos da pensão especial da síndrome de talidomida. Ela está prevista na Lei 7.070 de 82 e, evidentemente, com suas respectivas alterações. Olha só, vamos começar com uma contextualização histórica. Bom, talidomida. O que é talidomida? E por que gerou aí essa pensão especial decorrente de uma síndrome por ela causada? Vamos ver. Talidomida é um medicamento utilizado como sedativo, que foi desenvolvido na Alemanha em 1957, passando a ser comercializado no Brasil a partir de 1958. Essas informações que eu estou passando para vocês não precisam anotar, memorizar, tá certo? Primeiro, porque os slides estarão disponíveis. Segundo, porque é apenas uma contextualização histórica, tá certo? Então, não são essas informações que vão cair na prova, mas sabendo delas, vocês conseguirão ter uma maior compreensão das informações que virão a seguir. Então, voltando para a tela, olha só. Então, ele foi desenvolvido na Alemanha e passou a ser comercializado no Brasil a partir de 1958. 2 anos após o início da comercialização desse medicamento no Brasil, então lá para 1960, né, ficou comprovado que a denominada talidomida, que é amida niftálica de ácido glutâmico, inicialmente comercializada com os nomes comerciais de Sedin, Sedalis e Slip, quando essa talidomida, né, esses componentes, eles eram ingeridos pela gestante, sabe o que acontecia? A gestante ingeria, mas o problema vinha, sabe para quem? Para o feto. Ocasionava uma malformação fetal, causando, dentre outras coisas, né, provocando encurtamento dos membros junto ao tronco do feto, né, motivo pelo qual passou a ser proibida a sua comercialização em 1961, tá certo? A comercialização dela foi proibida em 1961. No Brasil, essa proibição só se deu a partir de 1965, muito tempo depois. Bom, pelos fatos expostos, será garantido este benefício que vamos dar a partir de agora, que é a pensão especial à pessoa com síndrome de talidomida, né? Que é devido a quem? Aos nascidos a partir de 1º de março de 1958. Por quê? Por que essa data? Por que aos nascidos a partir de 1º de março de 58? Porque essa é a data em que se iniciou a comercialização desta droga, literalmente uma droga, chamada talidomida. Beleza? Então vem comigo. Este é o contexto histórico que eu queria trazer para vocês. Então a talidomida, né, um medicamento trazido para o Brasil para servir como sedativo, e detectou-se que as gestantes, quando o utilizavam, né, isso demorou um tempo para ser detectado, uns 2 anos, né, para descobrir que as gestantes que utilizavam a talidomida, elas tinham problemas de os seus filhos, na verdade, né, tinham má formação fetal. Então, em virtude da mãe gestante tomar essa droga, ocorria aí problemas de encurtamento, né, dos membros, né, junto ao tronco, causava má formação fetal e por isso, né, esse medicamento foi proibido, né? Só que até que ele fosse proibido, muitas gestantes tomaram por desconhecimento e muitas gestantes acabaram, né, tendo filhos com
deformidade com malformação em virtude da talidomida. E por conta disso, né, sensibilizado com essa situação trágica, né, foi por meio de uma lei, né, e ela foi, o que essa lei trouxe para a gente? Ela trouxe para a gente esta situação, né, uma pensão aqui que vamos estudar, uma pensão especial. E essa pensão especial tem por causa o quê? Essa situação que eu contextualizei para vocês, que é a síndrome de talidomida. Vamos continuar? Então vamos analisar cada ponto da lei da instrução normativa. Dentro de instantes vocês saberão tudo sobre esta síndrome, sobre esse benefício e o que quer que possa cair na prova, vocês responderão. Vamos lá. Muito bem. Introdução. Estudaremos nesse módulo a pensão especial. É uma pensão especial, como vocês já sabem, tá? Agora, palavras-chave que vão cair na sua prova, muito provavelmente, ó. Mensal, vitalícia e intransferível. Então, nós já temos 3 informações muito preciosas. Daqui a pouco eu vou falar delas para vocês. Mas já sabemos que esse benefício, essa pensão é mensal, ela é vitalícia e ela é intransferível. E ela é devida a quem? Ela é devido à mãe? Não. Ela é devida à pessoa com deficiência, né? Filho que nasceu com deficiência, tá certo? Com qual deficiência? A deficiência que é denominada síndrome de talidomida. Então não é qualquer pessoa com deficiência. Apenas a pessoa deficiente que tenha contraído e comprovado a síndrome de talidomida, tá? É que terão direito a esta pensão especial da síndrome de talidomida. E ela será devida a partir de quando? Ela será devida, né, a partir da entrada do pedido de pagamento. Ou seja, data do requerimento. Né? Quando você entra com o pedido de pagamento é quando você faz o requerimento para o INSS. Então sabemos para onde o INSS, para onde você fará, onde será feito esse requerimento, quando se inicia, né, a partir de quando é devida e quais as características. Então vem comigo. Então, sobre essa pensão especial da síndrome de talidomida, já sabemos algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que o seu pagamento é mensal. Então, mensal é pago, não é uma parcela indenizatória única, é uma parcela mensal. Por quanto tempo será paga essa parcela? De forma vitalícia. De forma vitalícia, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ver, né, se ela dá direito ou não, os sucessores, vamos aprender tudo. Mas vamos memorizar por partes. Estamos montando nosso quebra-cabeça. Sabemos que é uma pensão mensal, que é uma pensão vitalícia, e já sabemos que ela é intransferível, ou seja, não pode ser transferida. Então veja, ela é mensal, ela vai durar para sempre para aquela pessoa e não pode ser transferida para outrem porque ela é intransferível. Grave essas 3 palavras. Falou da pensão da talidomida, gravem que ela é mensal, gravem que ela é vitalícia e gravem que ela é intransferível. É devida a quem? É devida às pessoas com deficiência, mas não qualquer deficiência, mas com a deficiência, né, causada pela talidomida, né? Vai ter que se comprovar, né? No caso, a gestante tomou talidomida, isso houve aí, por conta disso, uma má formação fetal, e isso fez com que aquela criança nascesse com deficiência física, motivo pelo qual a pessoa deficiente, que tem essa síndrome da talidomida, ela é que vai ser aí a beneficiária desta pensão, tá bom? Além disso, a partir de quando esse benefício é devido? É a partir lá desde quando nasceu? Não é de quando nasceu, não é de quando tomou o remédio, é desde quando? Quem tomou o remédio foi a mãe, não foi o filho, né? O filho que nasceu com deficiência. É a partir do requerimento. Se fizer o requerimento, né, logo após o nascimento, vai receber do requerimento para frente. Se fizer o requerimento muitos anos depois, é do requerimento para frente. Então, o início do benefício se dá na data do requerimento. Vamos seguir. Então já sabemos várias coisas aqui, tá certo? E esse benefício será devido sempre que ficar constatado que a deformidade física, como eu já antecipei, não tem qualquer outra causa, mas necessariamente for consequência do uso da talidomida, independentemente da época de sua utilização. Atenção! Independentemente de quando foi utilizada a talidomida, está aqui na lei, expressamente, independentemente da época da sua utilização, né, se ficar comprovado que aquela deficiência decorre da ingestão pela gestante da talidomida, ou seja, se ficar comprovado que aquela deficiência é decorrente da síndrome de talidomida, aí o benefício sempre será
devido, né? Só que ele será devido a partir do requerimento para frente, como nós já vimos. Então, vamos montando esse quebra-cabeça, tá bom? Deformidade, né, decorrente aí em consequência do uso da talidomida. Quem usou talidomida não foi o filho que está deficiente, mas a sua mãe, a gestante, que por ter tomado talidomida, né, prejudicou a formação fetal. Então, quem é deficiente e vai ter acesso ao benefício é o filho. Vamos seguir. Valor e reajustamento. O valor desta pensão especial da síndrome da talidomida, o valor, ou seja, a sua renda mensal inicial, que será reajustável a cada ano, evidentemente, o valor não vai ficar congelado, ele é reajustável a cada ano, posterior à concessão, tá certo? Será calculado em função de quê? Olha só, vamos tentar a essa questão, que é uma questão complexa, mas que nós vamos simplificar para vocês. Será calculado o benefício e será reajustado também, né, a cada ano? A cada ano, hein? O reajuste é anual, ó. Tá? Será calculado em função da multiplicação, então nós estamos fazendo aqui uma conta de multiplicação, tá certo? Do número total de pontos, então, total de pontos, será multiplicado, né? Então vamos lá, vamos marcar aqui, total de pontos, aqui ó, multiplicação do número total de pontos, né? Mas que pontos são esses? Eu já vou mostrar para vocês, mas antecipo. São pontos que vão indicar, né, de acordo com a natureza da incapacidade e também do grau da dependência para realizar determinadas atividades resultantes da deformidade física, né? E essas informações sobre a natureza e o grau de dependência vão estar constando aonde? Lá no processo de concessão, o processo que conceder este benefício, tá certo? E será multiplicado por o quê? Ó? Multiplicado pelo valor fixado em portaria interministerial. Então, multiplicado por um valor que é fixado em portaria interministerial. Pois é, a mesma portaria que trata do reajustamento dos benefícios previdenciários, traz também ali qual é o valor, né, pelo qual se multiplicarão esses pontos para fins de cálculo do valor desse benefício. Então, vamos lá. Fiquem tranquilos que daqui a pouco eu vou esclarecer para vocês quais são os itens, quantos pontos vale cada item, como é que calculam esses pontos e qual é o valor que vamos multiplicar. Tudo isso vocês saberão em instantes. Mas primeiro eu quero que vocês saibam o seguinte: como é que se calcula o valor desta pensão especial, né, decorrente aí da síndrome de talidomida? Nós vamos calcular pontos, né? Nós vamos ver que existem 4 situações, 4 naturezas de situações que já vamos estudar, e para cada situação poderá ser atribuído ponto 1, né, um ponto ou 2 pontos, né, de acordo com a situação por ela ocasionada, ter ser parcial ou total. Após fazer a soma desses pontos, nós vamos chegar a uma pontuação total. E vamos multiplicar esta pontuação total por um valor que a portaria anualmente traz para a gente. Fiquem tranquilos que eu vou trazer exemplos para que vocês não tenham qualquer dúvida sobre este cálculo, tá bom? Mas vamos voltar. O reajustamento, né, já antecipando aqui, ó, o reajustamento desse benefício ocorrerá também com a multiplicação do valor constante nesta portaria ministerial, que na verdade agora é interministerial, pelo número total de pontos de cada benefício, obtendo-se a renda mensal atual. Então veja, a renda mensal atual, estamos aqui no ano de 2022, por exemplo, né? Renda mensal atual para o ano de 2022 vai ser a quantidade de pontos que ele tem multiplicado por um valor que é o valor válido para 2022. E onde é que este valor que é válido para 2022 está? Está naquela portaria interministerial que é publicado ali no começo de cada ano, trazendo, né, qual é o valor do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, né, também o reajuste do limite máximo do salário de contribuição, ou seja, aquela portaria interministerial que traz as informações, né, sobre o interesse do regime geral de previdência. Nesta portaria também aparece lá qual é o valor, né, de cada, que vai ser multiplicado pela pontuação no caso de síndrome de talidomida. E a renda mensal atual para o ano de 2022 é só pegar o valor de 2022, multiplicar pela pontuação. E qual que é a renda mensal atual para 2023? É pegar o valor, né,
de 2023 e multiplicar pela mesma pontuação. E qual que é a renda mensal atual lá de 2025? É pegar o valor de 2025, que é publicado na portaria interministerial, e multiplicar pela pontuação daquela pessoa deficiente que contém a síndrome de talidomida. Agora vamos ver como é que calcula essa pontuação? Bora comigo. Olha só, primeiro vamos ver quais são as naturezas, né, relacionadas à dependência. Então, natureza da incapacidade. Quanto à natureza, a dependência, maior ou menor dependência, né, da pessoa com deficiência que tem aí adquirido a síndrome de talidomida, temos 4 deficiências a serem analisadas. Primeira delas, qual é a sua incapacidade para o trabalho? Segundo, qual é a sua incapacidade para a deambulação? O que é deambulação, né? É a movimentação, a capacidade de caminhar, de se locomover, é a deambulação. A incapacidade, né, para higiene pessoal. Vamos analisar se essa incapacidade é total ou parcial também. E incapacidade para a própria alimentação. Vamos analisar se essa incapacidade é total ou parcial. Então vejam, nós temos aqui que analisar se a incapacidade para o trabalho é total ou parcial, se a incapacidade para a deambulação é total ou parcial, se a incapacidade para a higiene pessoal é total ou parcial, e se a incapacidade para a própria alimentação é total ou parcial. Por que nós temos que ver se ela é total ou parcial? Vem comigo. Gravem isso, tá? Nós temos 4 naturezas de incapacidade para avaliar. A primeira natureza é em relação à incapacidade total ou parcial para o trabalho. A segunda natureza é da sua incapacidade total ou parcial para a deambulação. Terceira, capacidade total ou parcial para a sua higiene pessoal. E a quarta, a sua incapacidade, né, total ou parcial para a própria alimentação. Então vamos analisar se é total ou se é parcial as suas incapacidades, tá, para cada uma destas situações. Por quê? Agora é que vocês vão ver, vem comigo. Por que será atribuído a cada uma das situações que nós vimos ali, aquelas 4 naturezas de possíveis incapacidades, será atribuído, né, 1 ou 2 pontos, conforme o grau de dependência. Para cada uma daquelas situações, será atribuído 1 ou serão atribuídos 2 pontos, conforme o grau de dependência. Se o grau de dependência for parcial, atribuir-se-á 1 ponto para cada uma daquelas situações que nós mencionamos no slide anterior. Se o grau de dependência for total, atribuir-se-ão 2 pontos para o grau de dependência. Então veja, nós sabemos que quando o grau de incapacidade e dependência ela é total, 2 pontos. Quando o grau de incapacidade e, consequentemente, a sua dependência é parcial, 1 ponto. E como é que a gente vai fazer agora com aquelas 4 naturezas? Vamos analisá-las, se elas vão ter 1 ou 2 pontos. Vamos voltar a elas, olha só. Então, incapacidade para o trabalho. Por esta natureza de dependência, ela pode dar 1 ou 2 pontos. Incapacidade para deambulação pode dar 1 ponto ou 2 pontos. Incapacidade para higiene pessoal, 1 ponto quando a incapacidade for parcial ou 2 pontos quando a incapacidade for total. Incapacidade para a própria alimentação, 1 ponto quando a incapacidade for parcial ou 2 pontos quando a incapacidade for total. Total, parcial. Se é parcial, 1 ponto. Se é total, 2 pontos. Então, agora ficou mais claro. Para saber qual é o total de pontos daquela pessoa, né, com deficiência que tenha a síndrome de talidomida e que terá direito a essa pensão especial mensal, vitalícia e intransferível, é necessário que saibamos quantos pontos ela tem ali na data da concessão, tá certo? Quando o benefício está sendo concedido, qual é a pontuação dela. Aí, no ato da concessão, né, vamos ver como, será avaliado para cada uma dessas 4 situações se ela tem capacidade total ou parcial e os pontos serão somados. Vamos ver exemplo, vem comigo. Olha só, antes de analisarmos um exemplo, eu vou trazer para vocês qual é o valor agora de 2022, tá? Em 2022, este valor foi atualizado pela portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência, em conjunto com o Ministério da Economia, número 12, de 17 de janeiro de 2022. Lá no artigo 8º diz que a partir de 1º de janeiro de 2022,
o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos, veja, o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos, indicadores da natureza do grau de dependência resultante daquela deformidade física, para fins de definição de renda mensal inicial da pensão especial, né? Estamos falando aqui da pensão especial devido às vítimas da síndrome de talidomida. O valor para 2022, que será multiplicado pelo número de pontos, é R$ 1.365,59. R$ 1.365,59. Você precisa memorizar esse valor? Não. Você não precisa memorizar esse valor. Você tem que saber que o benefício, o valor da renda mensal inicial, né, e posteriormente as suas rendas mensais atuais desse benefício, dessa pensão especial, né, de síndrome de talidomida, para a pessoa com deficiência que tem a síndrome de talidomida, será o valor do ano, que para este ano é R$ 1.365,59, multiplicado pela quantidade de pontos que aquela pessoa obteve com base na análise daquelas 4 situações, se a sua incapacidade, né, e dependência é total ou é parcial. Agora sim, vou trazer um exemplo para vocês. Tá? Um exemplo simples, mas para fixar. O objetivo é esse, vem comigo. Olha só. Vamos imaginar que o Irineu é uma pessoa com deficiência física, né, que a deficiência dele comprovadamente seja decorrente aí da síndrome de talidomida, portanto, o que ele tem é a síndrome de talidomida. E vamos supor que ele possui incapacidade total para o trabalho e dependência parcial. Vamos fazer ao contrário aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. A incapacidade, ela é total para o trabalho e ela é parcial para as outras 3 situações, quais sejam deambulação, né, que é o ato de se locomover, né, higiene pessoal e alimentação. Então vejam, ele tem uma incapacidade total e 3 parciais. Aí vem a pergunta, posto, qual é o valor da renda mensal atual, aqui para 2022, né, da sua pensão especial à pessoa com síndrome de talidomida para o ano de 2022? Bom, vamos analisar, olha só. Se ele tem capacidade total para o trabalho é total. Então ele tem quantos pontos? 2 pontos. A incapacidade para a deambulação é parcial, para a higiene pessoal é parcial e para a própria alimentação é parcial. Logo, para a deambulação, por ser parcial, ele vai acumular mais 1 ponto. Como a sua dependência para as atividades de higiene pessoal é parcial, ele vai ganhar mais 1 ponto. E como a sua dependência para a própria alimentação é parcial, ele vai ganhar mais 1 ponto. Ora, quantos pontos ele tem então? 2, né? Vamos colocar aqui, ó. 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então ele tem quanto? 5 pontos. E qual que é o valor do benefício dele? Será a multiplicação do número de pontos total, que é 5, multiplicar pelo valor do ano de 2022, que a portaria interministerial trouxe, que é R$ 1.365,59, que dá um total de R$ 6.807,95. Só para ilustrar, perceberam? Então basta que você analise cada uma das 4 situações de dependência, se a incapacidade é total ou parcial. Se for total, 2 pontos, se for parcial, 1 ponto, soma essa pontuação total. No caso do Irineu, do nosso exemplo, ele acumulou 5 pontos, né? Pelas suas dependências e incapacidades ali, ele acumulou 5 pontos. E por estes 5 pontos, o benefício dele será 5, que é a pontuação total dele, vezes o valor previsto na portaria interministerial. Como o valor previsto na portaria interministerial para o ano de 2022 é de R$ 1.365,59, não é que esse será o valor do benefício, não. Este valor trazido na portaria interministerial será que é atualizado a cada ano, esse valor será multiplicado pelo número de pontos, no caso 5 do exemplo aqui. 5 vezes o valor da portaria interministerial é que dará ali o valor do benefício, tá bom? Bem, pessoal, isto então é como é que se calcula este valor. E a cada ano que for passando, a cada portaria interministerial que vá atualizando este valor, né, multiplicar-se-á a pontuação adquirida pelo novo valor que a cada ano se atualize.
Lembre-se que este benefício que estamos falando agora, a pensão especial, né, as pessoas com deficiência, com síndrome de talidomida, lembrem que esta pensão especial, ela é mensal, tá certo? Lembrem que ela é mensal, lembrem que ela é vitalícia, será paga uma parcela por mês pelo resto da vida, né, desta pessoa que nasceu com deficiência, porque a mãe gestante tomou talidomida, né, e acabou dando uma formação fetal, né, no filho, e será intransferível, como nós já vimos. Gravem 3 palavras-chave, né? Mensal, vitalícia e intransferível. Vamos seguir. Muito bem. Seguindo, né? A percepção, né? Documentação comprobatória. Vamos lá. A percepção da pensão especial, né? Que é uma pensão. Nós estamos vendo pensões especiais de natureza indenizatória. São pensões especiais, ó. As pensões especiais que vamos ver aqui, né, os benefícios especiais, aposentadorias e pensões, né, especiais decorrentes de legislação especial, elas possuem natureza indenizatória para compensar aí algo de ruim que aconteceu na vida destes beneficiários, né? No caso aqui, porque nasceram com síndrome de talidomida em virtude de um medicamento que foi comercializado, né, que causou aí má formação fetal, quando consumido pela gestante. Vamos voltar então sobre esse benefício. Olha só. Essa pensão especial de natureza indenizatória, né, da síndrome de talidomida, as pessoas com síndrome de talidomida, ela dependerá unicamente, ó, o único requisito aqui, ó, para obter, dependerá unicamente da apresentação de atestado médico comprobatório, ou seja, tem que apresentar um atestado médico comprobatório de quê? Das condições de deformidade física, né? E comprovar que as deformidades físicas são consequência do uso de talidomida. Então basta apresentar um atestado médico comprobatório, né, das condições de deformidade física for consequência do uso de talidomida. Ou seja, não basta ter uma deficiência causada por outro fato, apenas quando, né, a consequência do uso da talidomida. E quem que vai analisar isso? Junta médica oficial para este fim. Junta médica oficial, tá certo? Sem qualquer ônus para os interessados. Então vejam, né, para comprovar, para obter o benefício, basta apresentar aí um atestado médico comprobatório. Comprobatório de quê? De que as deficiências físicas que aquela pessoa possui, né, decorrem do uso de talidomida. Não por ele, mas pela mãe gestante, e que pela mãe gestante ter tomado talidomida gerou essas consequências danosas ao feto, tá certo? Encurtamento dos membros junto ao tronco, né, e também, dentre outras aí, né, a má formação fetal em geral, tá bom? Vamos seguir. É claro que não tem ônus algum para o interessado não precisa pagar nada para que essa junta médica faça esta averiguação. Vamos falar aqui de um dos assuntos que mais podem ser cobrados na sua prova, tá? Dentre os assuntos, um dos mais prováveis de cobrança em prova é a acumulação. Acumulação, tá bom? Vamos lá. É vedada a acumulação. É vedada a acumulação, ou seja, é proibida a acumulação desta pensão especial da talidomida com quê? Com qualquer rendimento ou qualquer outra indenização por danos físicos. Ou seja, qualquer outro rendimento ou indenização que aquele beneficiário já receba por danos físicos não se pode acumular com síndrome da talidomida. Inclusive, renda mensal vitalícia, que a qualquer título venha a ser pago pela União, tá certo? Ressalvado o direito de opção, ou seja, se ele já recebe alguma renda mensal vitalícia por dano físico, e aí ele pode escolher se ele quer manter a renda mensal vitalícia, que ele já receba por alguma outra situação, ou se ele prefere receber aqui essa pensão especial da síndrome de talidomida, tá certo? Agora, vamos lá. O que não é vedado, né? O que não é vedado, né? Salvo, ou seja, não veda-se, portanto, a indenização por dano moral, aqui não é dano físico, é dano moral, concedida por lei específica. Então veja, é proibido, é vedado acumular esta pensão especial de natureza indenizatória para as pessoas com deficiência, né, decorrentes aí da síndrome de talidomida. Não pode acumular esta pensão especial da síndrome de talidomida com qualquer outro rendimento ou qualquer outra indenização que seja
né, paga em razão da deficiência física. Se ele já recebe alguma renda, por exemplo, mensal vitalícia, pela deficiência física, não pode receber essa pensão, né, pela talidomida, a não ser que ele opte. Ou que ele não pode receber as duas juntas, né? Mas a ele é definido o pedido, a possibilidade de opção. Se ele quiser, né, abrir mão de alguma outra, de algum outro rendimento ou indenização que ele receba pela situação física para receber a da síndrome da talidomida, pode. Ou ele abre mão desta da talidomida para receber a outra. Ok, ele não pode receber as duas, mas ele pode escolher qual das duas lhe convém receber. Se ele tem direito a um outro benefício devido a deficiente, né? E esse benefício, que também é devido para deficiente, porém, por causa da talidomida, né, da síndrome de talidomida, ele vai poder escolher se ele quer aquele ou este, mas não pode ficar com os dois. No entanto, é possível acumular, né, com indenização, não por danos físicos, o que não pode é indenização ou remuneração por danos físicos, mas por danos morais, que sejam previstos em lei específica. Ou seja, se houver alguma indenização paga por dano moral, não inviabiliza o pagamento de forma acumulada com este benefício de síndrome de talidomida, né, pela questão física. O que não pode é acumular dois benefícios pelas razões físicas, né, mais, né, dois benefícios de indenização ou remuneração por questões físicas. Mas este por questões físicas, pelo uso da talidomida, com um de natureza indenizatória por danos morais, aí pode acumular. Tá? Por isso está escrito salvo. Salvo significa, é uma exceção à regra. A regra diz que não pode acumular, mas aqui a exceção é, mas pode acumular se for para dano moral, tá certo? Vamos seguir. No entanto, a pensão especial da talidomida, por outro lado, ela é acumulável, ela pode ser paga em conjunto com qualquer benefício do regime geral de previdência social, ou ao qual no futuro a pessoa com síndrome possa vir a filiar-se, tá certo? Então, não apenas aqui qualquer benefício do regime geral de previdência social, ou ao qual no futuro a pessoa com síndrome possa vir a filiar-se, ainda que a pontuação referente ao quesito trabalho seja igual a 2 pontos totais. Ou seja, o que significa pontuação do trabalho 2 pontos? Ó, se a pontuação para o quesito trabalho é 2 pontos, significa que a sua incapacidade para o trabalho é total. Porque se a incapacidade fosse parcial, seria 1 ponto. Mas se ele está ganhando 2 pontos pelo quesito trabalho, é porque a incapacidade é total. Mesmo assim, isso não impede que ele acumule com o benefício do regime geral. Aí alguém vai dizer, mas como é que ele vai ser filiado ao regime geral se ele não pode trabalhar, se a incapacidade dele é total? Ele pode, por exemplo, se filiar, hipoteticamente, como facultativo. E isso pode dar a ele também direito a benefícios, né? Não importa, ou então ele pode receber um benefício na qualidade independente, não importa. Ele pode acumular, independentemente de ter uma incapacidade para o trabalho, 1 que é parcial ou 2 que é total, ele pode acumular quaisquer benefícios do regime geral que receba ou que venha a receber com esta pensão especial indenizatória da síndrome de talidomida. Fechado? Vamos seguir, vem comigo. Questão boa para a prova, viu, pessoal? Ó, se ele pode trabalhar aqui com 2 pontos, é questão boa para a prova. Vamos seguir. Ainda sobre acumulação, ó, um dos assuntos que mais podem ser cobrados na sua prova. Este benefício que estamos estudando, como eu já disse, ele tem natureza indenizatória. Ele é um benefício de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária. Por isso que ele pode receber. Por que ele pode acumular esse benefício com os benefícios da Previdência, né? Porque este aqui, da síndrome de talidomida, ele não é um benefício previdenciário, né? Ele é um benefício de natureza indenizatória. Ainda que seja o INSS quem, né, que faça aí, para quem você faça o requerimento, ele que realiza aí o pagamento, mas nós vamos aprender que não é com recursos próprios, mas com recursos do Tesouro. De qualquer forma, né, ainda que seja o INSS que operacionalize, não é um benefício previdenciário. Assim como o BPC-Loas também não é previdenciário, mas é operacionalizado pelo INSS e é um benefício assistencial, este que é um benefício de natureza indenizatória, um benefício especial de legislação específica, ele pode ser acumulado com os da Previdência Social, já que os da Previdência são previdenciários e esse é indenizatório, tá bom? Vamos voltar. Muito bem. E lembrando que este benefício, né, não pode ser reduzido. Olha que interessante isso aqui, ó. Não pode ser reduzido o seu valor
em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução da incapacidade para o trabalho que ocorra após a sua concessão. Isso é questão de prova, viu, pessoal? Olha só que interessante. Vamos imaginar que depois que a pessoa recebeu o benefício, o quesito trabalho para ela foram 2 pontos. O que significa 2 pontos para o quesito trabalho? Significa que a incapacidade para o trabalho é total. Se fosse incapacidade parcial, seria 1 ponto. Se a incapacidade é total, 2 pontos. Pois bem, se a pessoa tem 2 pontos para o quesito trabalho, é porque ela é totalmente incapacitada para o trabalho. Se depois que o benefício for concedido, essa pessoa readquire a capacidade para o trabalho, ainda que seja parcial, a pontuação cai para 1? Não, ela continua em 2. Não há redução da pontuação, não há redução do valor do benefício para a pessoa que receba aqui esta pensão especial da síndrome de talidomida, mesmo que a pontuação dela seja considerada numa condição em que ela era totalmente incapaz para o trabalho, mas que ela venha a ficar, né, a readquirir capacidade parcial, e ainda assim, né, a pontuação não vai de 2 para 1, ela continua em 2. Ou seja, no quesito trabalho, a pontuação permanece aquela do ato da concessão, não podendo ser reduzida, tá certo? Então, se ele não tinha condições de trabalhar, 2 pontos. Se agora ele tem, continuam os mesmos 2 pontos pelo quesito trabalho. Não há redução. Simples assim. Por quê? Porque está na lei, está na instrução normativa, e é isso que nós vamos fazer. Vem comigo. A partir de 7 de julho de 2011. Por quê? Por que a partir de 7 de julho de 2011? Porque é a data que foi publicada a Lei 12.435 de 2011, né, em que alterou a LOAS, permitindo a acumulação da LOAS, né, permitindo que pensão especial para vítimas da síndrome de talidomida sejam acumuladas com o BPC-LOAS. Né, devida à pessoa com deficiência ou idoso. Olha que interessante. Antes de 7 de julho de 2011, não havia na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, permissibilidade para que se acumulasse BPC-LOAS com benefícios de natureza especial, tá certo? Agora há. Desde 7 de julho de 2011, quando a Lei 12.435 de 2011 alterou a LOAS, foi incluído lá, né, um artigo dizendo que é possível, é permitido acumular, né, a pensão, permitido acumular a BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada da LOAS, com benefícios da legislação especial. Portanto, a partir da data em que se inseriu na LOAS uma autorização para esta acumulação, passou-se a ser permitido. Antes não. Antes não podia. Mas a partir da data mencionada aqui, em que a LOAS trouxe essa possibilidade de acumulação, hoje, portanto, a acumulação, e desde ali de julho de 2011, do dia 7 de julho, já é permitida. Então vejam, nós vimos que não se pode acumular o benefício, a pensão especial da síndrome de talidomida, com qualquer remuneração ou indenização, né, que seja paga por danos físicos à pessoa. Mas o BPC-LOAS pode, mesmo que seja pago à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela pode receber o BPC-LOAS, mesmo que seja um benefício pago para quem tem, né, questões físicas, aí, deficiências físicas, e que a princípio não poderia? Pode, porque é uma exceção, tá certo? Então, em regra, não se pode acumular com esta pensão da talidomida, não se pode acumular benefícios e remunerações que são devidos por questões físicas, né, por causa da deficiência física. Mas vimos que pode acumular com os benefícios do regime geral de previdência, vimos que pode acumular com o BPC-LOAS a partir de 7 de julho de 2011 e vimos também que pode acumular, né, com indenizações por dano moral, tá bom? Mas com demais indenizações e remunerações que decorram, que sejam pagos por questões de natureza física, esse não pode acumular. Ou escolhe um ou escolhe outro. Ou escolhe aquele ou esse que estamos estudando aqui da talidomida. Fechou? Vamos seguir. Hoje, então, gravem. Pode, se quer na sua prova hoje, né? Pode acumular a pensão especial da síndrome de talidomida com o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social? Resposta: pode. Pode. Desde julho de 2011, tá bom? Vamos seguir. Outra questão que pode cair na sua prova é a questão do adicional de 25%. O beneficiário desta pensão fará jus a um adicional de 25%.
né, sobre o valor do benefício. Desde que, vejam que os requisitos aqui ó, são e. Então tem que ser o primeiro requisito, mais o segundo, mais o terceiro. Não é ou, é e. Um e outro e outro. Tá certo? Vamos lá. Se for maior de 35 anos e também necessitar de assistência permanente de outra pessoa e também tenha recebido o número de pontos. Número total de pontos. Indicadores da natureza, do grau de dependência resultante da deformidade física, né, que seja constante do processo de concessão, tem que ser superior a 6. Então vejam quantos requisitos, ó. Não é fácil acumular 25% não. Para acumular 25%, tem que ter mais de 35 anos, tranquilo, né? Tem que necessitar de assistência permanente de outra pessoa e tem que ter uma pontuação total, naquele cálculo que nós aprendemos a fazer, né? É igual ou superior a 6, perdão, é superior ou igual a 6 pontos. Pode ser igual, pode ser superior, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, então tem que ser, né, 6, 7 ou 8 pontos, tá bom? Então vejam, tem que ter mais do que 35 anos, tem que ter aí a necessidade de assistência permanente de outra pessoa e recebido o número total de pontos, né, como nós já estudamos como é que esses pontos são atribuídos, que seja no mínimo 6, né, igual ou superior a 6 pontos. Se todos esses requisitos em conjunto, todos eles, um e outro, forem satisfeitos, haverá o adicional de 25%. Não confundam esse adicional de 25% com aquele que é pago lá no caso de aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Quando a pessoa que se aposenta por incapacidade permanente no regime geral de previdência precisa do auxílio permanente de outra pessoa, aquilo é outra história. Esse adicional de 25% tem nada a ver com aquele. Esse aqui tem que ter 35 anos, precisar da assistência permanente de outra pessoa e ter uma pontuação total calculada, como aprendemos, no mínimo 6, 7 ou 8, tá certo? Tranquilo? Vamos voltar para a tela então, porque há um outro adicional possível. Vem comigo. Temos também um outro adicional possível, tá certo? Vamos lá, 3 adicionais possíveis. Vamos lá, adicional de 35%. Lembrando, pessoal, que são possíveis até 8 pontos, porque são 4 situações, tá? São 4 situações que são podem ter até 2 pontos cada. Pode ter 1 ponto quando for parcial, 2 pontos quando for total. Então, como são 4 situações, a pontuação máxima será 8. Mas se for igual ou superior a 6, já dá direito, né, a 25% de acréscimo. Se tiver 35 anos, precisar da assistência permanente de outra pessoa e tiver aí, né, no mínimo 6 pontos, podendo chegar até 8, lembrando, porque são 4 situações aos quais pode se atribuir 1 ou 2 pontos, tranquilo? Vamos voltar para a tela. Sem prejuízo do adicional mencionado anteriormente, ou seja, além dos 25%, ou seja, não é 25% ou 35%, pode ser até mesmo os dois, se os requisitos forem preenchidos para ambos. Sem prejuízo do adicional mencionado, ou seja, inclusive podendo se manter os de 25%, né? Vou colocar aqui 25%, tá? Né, tá aqui, ó, mencionado anteriormente, está aqui, ó, 25%, além deste que pode ser adquirido, também fará jus a um outro adicional possível, de 35%, tá? E qual será a razão? O que ele tem que fazer para ter esse adicional de 35% sobre o valor desta pensão especial da síndrome de talidomida? Ele tem que comprovar pelo menos uma dessas duas situações. Veja que agora é ou seja, eu vou trazer 2 situações para vocês. Basta cumprir uma delas para ter 35%. Aquela situação do slide anterior tem que cumprir os 3 itens para ter acesso aos 25%. No entanto, para ter mais 35% ou apenas 35%, ou seja, o fato de ter 25% não inviabiliza ter também mais 35%, mas para ter os 35%, né, tem que ter aqui preencher um dos 2 requisitos, não precisa preencher ambos. Neste caso, é um ou outro. No slide anterior era um e outro e outro. Aqui é ou. Vamos seguir. Olha só, tem que ter aqui, primeira possibilidade, 20 a 25 anos de idade, se homem, e 20 anos de idade, se mulher. De quê? De idade? Não, de contribuição para qualquer regime de previdência. Ou seja,
Se o homem tem 25 anos de contribuição e a mulher tem 20 anos de contribuição para qualquer regime de previdência, né? Regime geral de previdência, regime próprio de previdência, claro que não entra o regime privado, previdência complementar. Mas qualquer regime público de previdência, regime geral, regime próprio, né, dos estados, DF, municípios, da União, não importa. Qualquer regime previdenciário, se o homem tiver 25 anos de contribuição e a mulher 20 anos de contribuição, pelo menos já ganha mais 35% de acréscimo no valor do benefício. Ou seja, pode preencher um requisito ou outro. Qual é o outro possível requisito? Ou se não preencher o primeiro, pode preencher o segundo. Ó. Se basta ter 55 anos de idade, se homem, ou 50 anos, agora é a idade, hein? 50 anos de idade, se mulher, e contar com pelo menos, aqui é, ó, e contar com pelo menos 15 anos de contribuição para qualquer regime de previdência. Então vejam, se a pessoa ainda não tem 20 ou 25 anos de contribuição, basta ter 15, mas aí tem que ter pelo menos 55 anos de idade, homem, ou 50 anos de idade, mulher, tá bom? Porque às vezes o homem não tem ainda 25 anos de contribuição, né? Às vezes pela deficiência, tem dificuldade de contribuir, com dificuldade de trabalhar. Então, se o homem ainda não tem 25 anos de contribuição e a mulher ainda não tem 20 anos de contribuição, né, do item de cima, eles podem cumprir o requisito do item de baixo. Basta ter 15 anos de contribuição, seja homem, seja mulher, para qualquer regime de previdência, mas o homem precisa ter, além dos 15 anos de contribuição, uma idade adicional. 55 anos de idade se homem, 50 anos de idade se mulher. Se preenchidos um desses dois requisitos que nós estudamos aqui, terá um acréscimo adicional de 35% sobre o valor do benefício. É possível ter 25% e mais 35%? É. Pode ter só 25%? Pode. Pode ter só 35%? Pode. Pode ganhar 25% e ganhar 35% os dois? Pode também. Vamos seguir. Pensão. É possível pagar pensão para dependentes depois que o beneficiário morre? Pensão para dependente e resíduo de pagamento. Vamos lá. A pensão especial para as deficientes com síndrome de talidomida, ele não gera pensão, pessoal. Ó, não gera pensão. Por quê? Porque nós aprendemos que ele é intransferível. Intransferível. Tá certo? Muito bem. Aqui está. Então vejam, se ele é intransferível, o que significa isso? Significa que não gera pensão. Não gera pensão a qualquer eventual dependente. Ou também não gera resíduo de pagamento a seus familiares. O que significa isso? Ora, se aquela pessoa, né, aquela criança que nasceu com, né, a má formação fetal, porque a mãe gestante tomou talidomida e aí gerou essa síndrome de talidomida no seu bebê, no seu feto ali, e acabou o bebê nascendo com deformidade, esse bebê vai ter, pro resto da vida dele, direito a esta pensão mensal, vitalícia, porém intransferível. Quando esta pessoa com deficiência que recebe a pensão por talidomida, ela simplesmente morre, acabou. Não vai passar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, nada, para cônjuge, companheiro, companheira, nada. O benefício é intransferível, ele morre, ele acaba com a morte ali do beneficiário, tá certo? Porque é intransferível. E além disso, pessoal, temos também que se há, né, também não há qualquer resíduo de pagamento a seus familiares. Morreu, morreu, acabou, não vai pagar, mas tem um resíduo de pagamento que ele não recebeu, vamos pagar para o familiar. Não. O que ele recebeu em vida é dele. Morreu, não recebe mais nada a ninguém. Simples assim. Fechou? Por quê? Porque esse benefício, né, decorrente aí da deficiência da síndrome de talidomida, ela é mensal, ela é vitalícia, tá certo? E ela é intransferível. Gravem essas 3 palavras para a sua prova. Vamos seguir? Não gera pensão, ó. Não gera pensão e também não gera qualquer resíduo de pagamento a familiar. Seguindo. Dotação orçamentária. Da onde é que vem o dinheiro? Da onde vem o dinheiro para pagar esta pensão especial da síndrome de talidomida? A pensão especial, ela será mantida e paga por quem? Quem é que mantém, que paga? É o INSS. Então, né, sabemos que quem trabalha com esse benefício é o INSS. Então,
para quem for trabalhar no INSS, ainda que não seja este um benefício previdenciário, vai também ser responsável aí pela manutenção, pelo pagamento deste benefício, né? É ele quem vai ali que será feito ali o pedido, a concessão, o pagamento, a manutenção no INSS. Mas o dinheiro não vem dos cofres da Previdência, não. Não, vem da onde? Vamos ver. Olha só, a pensão especial será mantida e paga pelo INSS, mas o dinheiro não vem da Previdência, vem do orçamento do Tesouro Nacional, tá certo? Não é um recurso da Previdência, é um orçamento do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, ele porá à disposição da Previdência, mas não é com os recursos do regime de Previdência, mas ele colocará, né, o Tesouro Nacional, ele porá à disposição da Previdência a conta de dotações orçamentárias próprias, né, que serão consignadas no orçamento da União, ou seja, o Tesouro Nacional vai colocar ali numa conta específica do orçamento da União os recursos que a Previdência utilizará por meio do INSS para pagar o benefício, tá certo? Então tá aqui, ó, o que será colocado em contas específicas pelo Tesouro Nacional à disposição da Previdência? Recursos necessários ao pagamento da pensão especial, tá? E ele colocará esses recursos em cotas trimestrais, de acordo com a programação financeira da União, tá certo? Vou marcar aqui, ó, trimestrais, de acordo com a programação financeira da União. Então lembrem isso, o INSS é quem concede, é quem faz a manutenção, quem faz o pagamento. Mas o INSS não paga com recursos da Previdência. O Tesouro Nacional vai disponibilizar em uma conta própria do orçamento os recursos para este benefício. Recursos estes que não são da Previdência, mas serão disponibilizados para a Previdência exclusivamente pagar esses benefícios. Então o dinheiro não é da Previdência. O INSS paga, mas não é com seu dinheiro, com recursos da Previdência, mas recursos do Tesouro, que são dotados em orçamento para a Previdência poder pagar. Fechado? Vamos seguir? Vem comigo. Outra informação importante, pessoal. Essa pensão especial, tá? Ela fica isenta de imposto de renda. Pois é. Não importa o seu valor, ele é isento de imposto de renda, tá? E não apenas a pensão especial também, como outros valores, ó. A pensão especial e outros valores recebidos em decorrência da deficiência física, conhecida como síndrome de talidomida. Tudo que receba pela deficiência denominada síndrome de talidomida fica isento do imposto de renda. Aqui o leão não vai poder morder ninguém, tá certo? Observada, claro, a apresentação de um atestado médico comprobatório das condições e da avaliação feita por quem? Por junta médica oficial para este fim, quando pagos ali ao seu portador, tá certo? Então vejam, vai se apresentar, né, claro, vai manter o comprovante. A Receita Federal não vai poder cobrar imposto de renda sobre essa pensão especial aqui da talidomida ou sobre qualquer outro valor recebido por conta da síndrome de talidomida, tá certo? Mas para que não seja incidente aí imposto de renda, é preciso se manter ali aquele atestado médico comprobatório das condições e da avaliação feita por junta médica. Tranquilo? Com isso, mantendo esses documentos em mãos, né, tem como declarar, né, de forma a não incidir imposto de renda. Se a Receita Federal quiser cobrar, basta mostrar, não, eu tenho um atestado aqui, síndrome de talidomida, está liberado. Fechou? Vamos seguir. Formalização do processo. Vamos lá. Vamos dar todos os detalhes, pessoal. O que cai na prova vocês vão acertar. Beleza? Vamos seguir. Lembrando que não gera pensão por morte, essa pensão decorrente da síndrome de talidomida, hein, pessoal? Ela é intransferível, não confundam com outros benefícios especiais, tá bom? Não gera pensão, também não gera resíduo aos familiares. Para a formalização do processo, deverão ser apresentadas pelo pleiteante, né, pela pessoa que requer o benefício. No ato do requerimento, lembrem que o benefício é devido do requerimento para frente, hein? Né? Os seguintes documentos, olha só. Fotografias. Preferencialmente em fundo escuro, no tamanho 12 por 9 centímetros, em traje de banho, com os braços separados e afastados do corpo, sendo uma de frente, uma de costas e outra detalhando os membros afetados. Então vejam,
Primeiro documento que vai compor ali a formalização do processo são as fotografias, né? Frente, verso, pegando ali os membros que foram afetados para comprovar a malformação fetal e as deficiências, tá certo? E aí são fotos 12:9, né? De preferência no fundo escuro, em traje de banho, nessas características. Além das fotografias, né, para ficar evidenciado e comprovada a deformidade. Vamos seguir. Certidão de nascimento ou casamento, né? Além da certidão de nascimento ou casamento, prova de identidade do pleiteante ou do seu representante legal, caso não seja o próprio pleiteante que esteja ali fazendo o pedido. Mas não é só isso, tem mais. Também deverão ser apresentados pelo pleiteante, ó, além daqueles itens do slide anterior, também deverão ser apresentados pelo pleiteante, quando do requerimento dessa pensão especial da síndrome de talidomida, os seguintes documentos. Ó, quando possível, porque nem sempre é, mas quando possível, eventuais outros subsídios que comprovem o quê? O uso da talidomida pela mãe do pleiteante. Lembrando que o benefício é devido não à mãe que tomou a talidomida, mas é devido àquela pessoa que nasceu com deformidade porque a mãe tomou talidomida, tá certo? Então, o benefício não é para a mãe que tomou, é para quando a mãe toma, o problema não é com ela, o problema é com a formação fetal, quando a gestante toma. Então, né, tem que comprovar aqui, na medida do possível, que a mãe tomou, né, talidomida. E como é que vai se comprovar, se possível for, que a mãe tomou talidomida durante a gestação? Vamos ver. Olha, pode provar, se possível, por meio de receituários relacionados com o medicamento, por meio de um relatório médico e também por meio de um atestado médico de entidades relacionadas à doença. Ou seja, se for possível, vai agregar ainda mais valor comprobatório, né, apresentar ali a documentação aqui, né, que mencionadas, receituários, relatório médico, atestado médico, que comprovem aí na medida do possível, se possível for, o uso da talidomida pela mãe gestante, para que então o seu filho que nasceu com má formação, que ele tenha acesso ao benefício. Fechou? Vamos seguir. Para fechar, pessoal, fechar este benefício, vamos lá. Né? Lembrando que esses itens todos aqui do slide anterior, né, todos esses itens para comprovação, este aqui primeiro o primeiro, o segundo e o terceiro são cumulativos, né? Tem que apresentar as fotografias, tem que apresentar a certidão de nascimento ou casamento, né? Prova de identidade e, ó, é tudo E, ó. Então é o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, tá? E o quarto é só se possível for. Então vejam, tem que apresentar o primeiro item, que são as fotografias, o segundo, que é a certidão de nascimento ou casamento, o terceiro, que é o documento de identificação do pleiteante ou do representante legal, e o quarto, se possível for. O primeiro, o segundo e o terceiro é obrigatório, né? O quarto, se possível for, tá bom? Na medida do possível, os atestados médicos, receituários, né? Enfim, tudo isso aqui vai ter que ser apresentado, e é claro que teremos também aquele laudo da junta médica, que nós já falamos lá na frente, que vai comprovar que a pessoa possui o síndrome de talidomida. Vamos seguir. Para fechar, vamos falar agora sobre exame pericial e tradução juramentada. Olha só, o processo original, o processo ali da concessão original, né, com todas as peças, ou seja, com todas as fotografias, documentos, laudos, comprovantes, receitas, tudo, né, após ser formalizado, será encaminhado para a realização do exame pericial. Pois é, eu falei para vocês, né? Primeiro junta a documentação, formaliza o processo. Depois, faça o exame pericial, né? E o exame pericial far-se-á na forma definida por quem? Pela SPMF, que é a Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Então, é a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, né? Agora são os peritos médicos federais, por meio da sua subsecretaria, é que vão definir a forma que será feita aí essa perícia por junta médica. Lembrando que primeiro formaliza o processo, né? Entra lá no INSS, apresenta toda a documentação, formaliza o processo, depois de tudo apresentado, o processo será encaminhado para a Secretaria, da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, para que possa então definir aí como é que será feita esta avaliação médica. E, por fim, para fechar esse benefício, a documentação comprobatória, né, da natureza dos valores recebidos em decorrência da síndrome de talidomida, quando recebidos em fonte situada no exterior, ou seja, quando os valores são recebidos, né, de fonte situada no exterior, devem sempre ser traduzidas por um tradutor juramentado. Como qualquer documento em língua estrangeira, né,
Não se admite aqui documentos oficiais em língua estrangeira sem a sua tradução juramentada. Então, pessoal, com isso, nós concluímos. Eu trouxe para vocês tudo o que vocês precisavam saber sobre esse benefício para a sua prova. Né? Deem uma ênfase especial ao fato de ela ser, né, um benefício de natureza indenizatória, um benefício mensal, um benefício vitalício, um benefício intransferível, tá certo? Devido à pessoa com deficiência que tem a síndrome de talidomida. Lembrando que, por ser intransferível, ele não é devido aos dependentes. Se a pessoa morre, o benefício cessa com a morte do beneficiário. E ele é vitalício, então não vai deixar de receber nunca até a sua morte. Então, vai deixar de receber apenas, cessará com a morte. Lembrem-se do cálculo do valor. O cálculo do valor é aquela soma de pontuação. Temos 4 variáveis, que podem ter 1 ou 2 pontos, se a incapacidade for parcial ou total. Somando-se os pontos, multiplicar-se-á a pontuação total pelo valor que é publicado anualmente numa portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência junto com o Ministério da Economia. E aí você chega naquele valor. Vimos os casos de acréscimo para 25%, vimos os casos de acréscimo de 35%, e o que é mais importante para a sua prova, gravem quais são as situações em que esse benefício pode ser acumulado com outros ou não. Lembre-se que ele pode ser acumulado com benefício do regime geral de previdência. Lembre-se que desde julho, né, de 2011 ele pode ser acumulado com o benefício de prestação continuada da LOAS. Então, para efeito de prova, pode acumular com o BPC LOAS? Pode. Pode acumular com benefícios do regime geral de previdência social? Pode. Pode acumular com outros rendimentos ou indenizações pagos pela deficiência física? Não. Quaisquer outros benefícios ou rendimentos pagos em decorrência de natureza física? Não pode. Mas pode ser pago acumulado com benefício de natureza indenizatória por danos morais. Tá certo? Então veja, gravem o que pode acumular, o que não pode acumular. Gravem que não dá direito à pensão. Basta lembrar que ele é intransferível, que você lembra que ele dá direito à pensão. Não dá direito à pensão, perfeito? Não dá. Porque é intransferível, logo o seu pensionista nada receberá, o seu dependente nada receberá. Nasce e morre na pessoa, né, da própria pessoa deficiente que tem a síndrome de talidomida. Tranquilo? Isto posto, pessoal, lembrando que o INSS é quem faz a operacionalização desse benefício, mas os recursos não são da Previdência, são recursos do Tesouro Nacional, destinados de forma orçamentária para que a Previdência faça o pagamento, mas não são recursos previdenciários. Isto posto, vamos encerrar por aqui, então, este benefício. No próximo módulo, estudaremos a pensão especial dos seringueiros. Nos encontramos lá, um forte abraço e até o próximo benefício especial. Tchau!